Marco Zero, Economia. São 11h06 desse sábado, 18 de dezembro. Voltamos com a nossa programação do Marco Zero deste sábado, o último do ano de 2021. E agora a gente vai falar de economia, mas também de solidariedade. Isso porque empresas e pessoas físicas podem fazer a diferença na vida de uma criança e tem um prazo para isso que está acabando agora no dia 30 de dezembro. Que é por conta da destinação, da possibilidade de se fazer a destinação de parte do imposto de renda para doar para fundos ou entidades que trabalham com projetos sociais aqui em Foz do Iguaçu. Significa dizer que aquele imposto que você vai pagar e que vai lá para o governo central em Brasília, ele pode ficar aqui fazendo a diferença na vida de uma pessoa, de uma criança, de um idoso beneficiário dos programas sociais mantidos em nossa cidade. Quem vai explicar tintim por tintim como é esse processo é o gerente de pessoa física da De Paula Contadores e Associados aqui de Foz do Iguaçu, o Juliano Bíssigo, já está aqui com a gente, vai conversar ao vivo neste Marco Zero. Juliano, bom dia, seja bem-vindo, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado pelos amigos que estão aí, os ouvintes, né, que estão sintonizados aí no programa. E a gente espera contribuir um pouco, fazer uma parcela de contribuição nessa situação, de você entender melhor essa situação de doações referentes ao imposto de renda. Legal, então vamos direto ao ponto, né? Como transformar parte do valor pago ou a ser pago em imposto de renda em doação para que esse dinheiro fique aqui no nosso município, em Foz do Iguaçu, atendendo pessoas e projetos sociais, Juliano. Bem, é interessante falar que primeiro você tem a gestão aí dos fundos, tanto dos direitos da criança e adolescente, como da pessoa idosa. Em Foz, nós temos aqui em Foz os dois fundos. Os fundos são geridos pelos conselhos e você pode estar fazendo doações para os conselhos a nível municipal, distrital, no caso Distrito Federal, estadual e nacional. Né? Então, é passível de doações. É importante também ressaltar assim, que as doações podem ser feitas a qualquer momento. Tá? O nosso ponto aqui da conversa é com relação ao que é passível de dedução no teu imposto de renda. Tá? Então, assim, o primeiro ponto, a pessoa precisa estar retendo algum tipo de imposto para fazer essa doação e ter esse benefício de destinar parte do seu recurso, né, do seu imposto. O valor total do imposto do ano é passível que até 6% desse imposto eu possa estar fazendo a doação direta para o fundo, desde que essa doação seja feita até 31/12, a gente fala 31/12, na verdade o dia útil bancário é 30/12, né? Então, até o penúltimo dia do ano eu tenho que fazer o recolhimento, aí é passível a dedução do valor global de até 6% do meu imposto que eu apurei no ano todo, né? É importante falar isso, às vezes a pessoa tem mais de um rendimento, soma-se tudo, alguns podem ter retenção, outros não, mas lá no final você faz o ajuste na declaração. Então, até 6% desse valor de imposto global ele pode ser deduzido. Então, a pessoa física, 6%. Isso. E a empresa? A mesma coisa também. Tá? Só que a empresa tem outras regras, eu vou aqui focar um pouco mais na questão da pessoa física, né? Ótimo. A empresa ela pode procurar o contador dela, porque ele vai estar antenado a respeito do que pode ser feito ou não, né? Porque vai depender de diversos fatores, né? Então, assim, a pessoa física lá, é importante entender isso. Se ela recolhe imposto de renda, né? Mesmo que ela não faça a declaração ainda, ou não seja obrigada a fazer declaração, tem algum tipo de retenção, ela pode declarar, até mesmo para restituir esse valor que foi retido de imposto ou parte dele, né? Então, assim, o segredo ali é a pessoa apurar durante o ano, ela consegue fazer uma estimativa muito fácil, pegando a última declaração, olhando quanto foi o rendimento dela, ela já sabe se aumentou ou não o rendimento, qual foi o percentual de imposto retido, aquele imposto retido que aparece na declaração. Para quem tem um pouco mais de familiaridade, lá no programa Gerador de Declaração, tem lá uma guia na página inicial escrito Cálculo do Imposto. Lá tem lá o valor do imposto global do ano. 6% daquele imposto é passível de doação, então você tem que fazer o recolhimento no fundo até
30/12. A gente fala muito sobre doação em espécie, mas a lei preconiza também a doação em bem, né? É óbvio que em espécie é muito mais prático de se fazer a doação. E como que é esse procedimento? A pessoa resolve doar. Qual que é o primeiro passo? Qual que é o primeiro procedimento que ela deve fazer? Obviamente que buscar o contador sempre vai ser mais fácil, mas se a pessoa não tiver essa disponibilidade, qual que é o primeiro movimento que ela deve fazer, Juliano? Ok, então retomando aqui a última parte que eu estava falando, pega a última declaração de imposto de renda, para quem já está habituado a fazer a declaração, esse é o caminho mais fácil. Vai lá no cálculo do imposto do ano, você vai ter uma ideia do valor de imposto que você pagou, imposto de renda, tá? Ou retido, ou seja, apurado na declaração, é aquele valor total. Calcula os 6%, você já sabe o que você pode tá deduzindo, né? Lógico que você faz uma estimativa, porque a tua renda pode aumentar de um ano para o outro, né? Certo. Mas ali você já tem um parâmetro do que fica passivo de dedução e você já sabe no ano se a tua renda aumentou ou não. 6% tem aquele valor. Vou dar um exemplo aqui de Foz do Iguaçu, que tem ambos os fundos, do idoso, né, da pessoa idosa e da criança e do adolescente, dos direitos da criança e do adolescente. Então, você entra lá no site da prefeitura, tá? Entra lá na guia de serviços, em assistência social, já tem lá os dois fundos. Clicou em cima, ali é bem fácil, só seguir o passo a passo, né? Se a pessoa já teve ou tem algum tipo de cadastro municipal por qualquer motivo, ela bateu o CPF, já vai sair o nome dela lá e eu insiro o valor que eu quero doar. Então, e esse passo a passo, ele gera uma DAN, que é um documento de arrecadação municipal, é o documento que eu posso fazer efetivamente a doação, né? Um boleto bancário, a DAN já vem com os bancos que são conveniados, que recebem esse valor, né? Sicob, Sicredi, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Lotérica, né? Então, e outros aí que são conveniados, faz o pagamento, efetua o pagamento até 30/12 no horário de expediente bancário para compensar esse valor. E aí você guarda esse comprovante, né? Ele é como qualquer um dos documentos que você vai utilizar para fazer declaração de imposto de renda. Tem a guia própria para fazer o recolhimento, né? Então, essa é uma forma de se fazer, né? Se você perder esse prazo de 30/12, ainda é possível você fazer uma doação numa modalidade que se chama doação direta na declaração. Você vai preencher todos os dados na sua declaração. A última opção que você vai é na aba de doação direta na declaração. Lá, quando você colocar o CNPJ do fundo, se você tiver a dúvida, por exemplo, você faz o mesmo passo a passo que eu te falei para gerar a DAN, vai lá em site da prefeitura, guia serviços, assistência social e procura o fundo, lá já vai ter o CNPJ do fundo, tá? Então o CNPJ e o nome do fundo, a razão social dele, né? Então você preenche naquela guia direta na declaração, se o fundo é municipal, estadual, federal ou nacional, e você preenche o CNPJ e por último você preenche o valor da declaração. Ah, Juliano, não entendi como que faz esse cálculo aí, né? Chega lá e simula um valor, coloca lá R$1.000. Quando você bater, ele vai te dar um aviso, o programa já vai calcular isso para você. Ele vai dizer assim, olha, você está querendo doar R$1.000, na quadrinho da direita, o que é passível de dedução é X valor. Mais ou menos. 253,98. Ok. Aí se você quer doar só esse limite de dedução, que você vai aproveitar, você preenche esse valor ali, né? A dedução direta na declaração é possível apenas para o valor de 3%, e ela é uma modalidade um pouco diferente, né? O próprio programa vai gerar, o programa da Receita Federal, o PGD, que é o Programa Gerador de Declaração, o próprio programa vai gerar um DARF para você fazer o recolhimento. Esse DARF, impreterivelmente, tem que ser pago até 30/4, que normalmente é a data limite para você entregar a declaração de imposto de renda. Certo. A gente está falando de dedução do imposto de renda, né, Juliano? Tem algum comprometimento nas informações da pessoa interessada em doar? Tem alguma bisbilhotagem no imposto de renda da pessoa, nos seus bens, no seu patrimônio?
Há alguma coisa assim que possa trazer algum prejuízo, alguma exposição das pessoas, ou esse é um procedimento extremamente tranquilo e simples? Não, é tranquilo, né? Quem vai ser a detentora dos dados é a Receita Federal. Ela já tem bastante dados, né? Bastante informações. A gente brinca que a Receita sabe mais da tua vida do que você possa imaginar, né? Porque eles têm muito cruzamento de dados, de informações, então é bem tranquilo com relação a isso. Eu acho importante também ressaltar uma questão, né? Nós estamos falando para aqueles que ficaram interessados na questão de dedução do valor, é uma previsão legal. Igual eu te falei, você não precisa se limitar. Se você faz até 30/12, você pode doar mais que 6% do imposto, às vezes quer fazer por um ato de generosidade. Esse dinheiro ele fica no fundo, como você bem disse, ele não vai para o governo federal, que depois vem administrando isso, inclusive para estados e municípios, mas a gente sabe que daí o recurso fica escasso e pode nem chegar até o local onde o contribuinte reside, né? Então, é uma previsão legal, você destina direto para o fundo. Esse fundo, ele vai administrar esse valor e ele contempla diversos projetos sociais na área proposta, ali com rigorosidade. Tem a legislação que preconiza tudo que deve ser feito, né? Exige-se prestação de contas das entidades beneficiadas. Sim. Esses recursos são avaliados pelos conselhos de cada área. Há uma transparência envolvendo tudo isso. Isso. Primeiro você tem vários pré-requisitos para se cadastrar para receber, né? Não é qualquer um que chega lá e recebe. E depois o fundo também faz todo o monitoramento, acompanhamento, a prestação de contas, né? Tudo isso tem previsão legal, mas é uma forma muito bacana de você aportar recursos dentro da tua própria cidade e saber que o valor está sendo administrado aqui no município, está sendo empregado em entidades que tá fazendo esse bem social, né? Quer seja lá para a questão da criança e adolescente, quer seja para a pessoa idosa, né? É importante ressaltar também o seguinte sentido, a seguinte quesito, né? Nós falamos aqui sobre dedução, então, assim, quem entende um pouco de declaração, você escolhe duas modalidades de declaração, se você quer desconto simplificado ou por deduções legais, tá? Se você escolher por desconto simplificado, você está abrindo mão de todas as deduções. Então, se você fez a doação, preencheu lá, o mais vantajoso é o desconto simplificado, você está abrindo mão das deduções que você tem direito, tá? Então, também você pode olhar na tua declaração lá do último ano, se você fez por desconto simplificado ou por deduções legais. Se for por deduções legais, você vai ter todo esse aproveitamento aí dessa condição de estar doando diretamente para o fundo, tá? Certo. Juliano, você falou dos projetos sociais e do fundo, né? Esse dinheiro vai repassado para um fundo que é administrado por um conselho de políticas públicas. Esse conselho de políticas públicas é que define para quais entidades e projetos o dinheiro da doação irá, no caso de Foz do Iguaçu, né? Uhum. A pessoa interessada em doar, ela também pode procurar o conselho para conhecer quais projetos já vêm sendo beneficiados por esse processo de destinação do imposto de renda, né? Vendo a efetividade do trabalho, né? a qualidade, as condições da instituição, tudo isso a pessoa pode conhecer antes para ficar mais tranquila ao fazer a sua dedução. Confere? Exatamente. As pessoas que estão atreladas ao conselho são voluntárias, né? Igual eu te falei, tem toda uma prerrogativa legal sobre como os fundos têm que se comportar, tem toda uma prestação de contas com relação a isso, tanto do próprio fundo que é gerido pelo conselho, né, quanto também pelas entidades que se vinculam ao conselho para receberem benefícios, né? Você vinha falando num assunto aí anterior sobre a distribuição de renda, né? Então, você veja que essa é uma questão que abrange muito bem esse quesito de distribuição de renda, né? Então, a gente sabe diretamente, que né? A sociedade tem muitas deficiências, né? O pessoal que está nos ouvindo aí já teve algum contato com entidades, consegue ver, assim, em loco a necessidade, né? E a demanda que se tem pela busca desses serviços, né?
justamente por causa dessa desigualdade social. Então, a maioria das entidades acabam sendo verdadeiros guerreiros, né? Esses são verdadeiros guerreiros, né? Porque estão ali, assim, com amor, com sangue, com raça, tentando fazer o bem para os outros, né? Então, assim, é muito bacana as reuniões, assim, de conselho, as assembleias de conselho, elas são sempre públicas, né? Abertos Então, à você população. pode fazer esse acompanhamento, você pode saber quanto recurso está entrando, para onde está indo, quais projetos estão sendo beneficiados, né? Isso tudo tem publicidade na divulgação dessas informações. Então, quem quer se envolver, essa é uma forma muito bacana de você se envolver e de ver na prática os recursos sendo utilizados e como a gente fala, né, ficando aqui no nosso quintal, no quintal de casa, né, Exato. atendendo às necessidades locais, que a gente sabe que são bastante, né, são variadas. É um dinheiro que vai ser materializado, a gente vai poder ver, né, em que está sendo aplicado. Juliano, a nossa produção levantou aqui pelos cálculos da Receita Federal, mais de 6 milhões deixaram de ser aplicados em projetos para crianças, adolescentes e idosos em 2016, né, que é justamente esse era o potencial lá em 2016, ele deve ter aumentado, e que se deixou de ser destinado, né, são 6 milhões que poderiam estar beneficiando esses projetos e não foram, justamente porque as pessoas não optaram pela doação, pela destinação. É bastante, né? Eu não tenho consulta aqui, você informou de 2016, né? Isso. 18, se não me falha a memória, já chegou a 9 milhões, tá? E aí 19 já aumentou em relação a 18, né? Então, realmente, assim como você tem aumentado gradativamente, ano a ano, a quantidade de contribuintes, né? A tabela está congelada aí há vários anos, então cada vez mais pessoas se tornam obrigadas a entregar a declaração de imposto de renda e tem imposto retido, porque o poder de compra vai caindo e a tabela está fixada ali nos mesmos valores, então quem ganhava um pouquinho menos, que está sendo corrigido, não é que ele está ganhando mais, né? Está sendo corrigido um pouco, ele já entra na regra de obrigatoriedade, já começa a reter imposto, né? E então, assim, acaba mais pessoas tendo que prestar conta e fazer declaração de imposto de renda, né? Inclusive, muitas pessoas foram pegas de surpresa esse ano, né? Eu fui procurado muitas vezes por causa disso, né? A pessoa nunca declarou na vida, né? E descobriu que o CPF estava bloqueado porque não declarou, não fez a declaração no ano vigente, né? E a Receita está mais rápido cada vez para obter essas informações, inclusive para cobrar do contribuinte, né? Algo que já tem a previsão legal, né? Certo. Às vezes a pessoa por desconhecimento não faz, ou por estar acostumada, como eu falei, 10 anos nunca declarou, por que esse ano eu vou declarar, né? Ele ouve declaração, acho que nem é com ele o assunto, né? Só que depois ele descobre, e aí descobre tarde, ainda tem que pagar multa por entrega em atraso, né? Pois é. Hoje a multa mínima é 165,74, mas pode chegar até 20% do imposto, né? Devido, né? No ano. Então, em alguns casos, chega um valor bem expressivo essa multa. Correto. Juliano, você falou em envolvimento. Nesse caso, da destinação desse recurso que a gente tem para ser utilizado a favor da coletividade, da comunidade, das pessoas que mais precisam, é fundamental o trabalho dos contadores em duas questões. A primeira é de informar mesmo que esse serviço, que essa possibilidade existe, que ela está aí como uma opção para quem quer fazer, quem pode fazer essa destinação. E depois de orientar as pessoas, né, para que esse procedimento seja feito corretamente. A De Paula está fazendo um trabalho de orientação, inclusive fazendo uma simulação da doação para saber quanto que a pessoa pode repassar e tal. Como que funciona e como é que está sendo a aceitação do público e dos clientes, enfim, de onde a De Paula consegue chegar com esse serviço. Como é que vocês estão recebendo essa resposta das pessoas e das empresas? Uhum. Então, nós temos uma carteira vasta lá de clientes, né? Por alguns motivos, eu tenho clientes ali que não tem nem imposto a pagar nem a restituir, né? Então, esse não é o alvo da campanha, porque ele não pode, a princípio, ele não teria nenhum benefício além da generosidade, né? Não está efetuando essa doação. Mas a gente faz um levantamento, pega
os clientes que têm lá uma quantidade de imposto mais relevante, né? Porque se a pessoa tiver lá um imposto apurado de R$100 no ano, ela vai doar R$6, né? Então, acaba não sendo, às vezes, um valor tão expressivo, embora toda doação é bem-vinda para os fundos, né? E com certeza vai ser bem gerida e bem aplicada. E num conjunto, né, soma um bolo, uma fatia. Mas aí você tem clientes que têm um imposto bem relevante, né? Pessoas que pagam uma soma vultuosa no ano por N situações, né? E que podem fazer uma doação bem expressiva, né? Alguns ainda ficam, às vezes, com um pé atrás, né? Com relação a, se eu posso pagar lá na declaração o imposto, né? Por que eu vou antecipar aqui em 30/12, né? Mas eu acredito que a maior sensibilização é essa causa social, é você entender que é um imposto devido, você vai pagar de todo jeito. Inclusive, também fazer um adendo aqui às minhas explicações, né? Você que restitui imposto de renda, você tem também um imposto apurado para o ano. Então, não é só para quem paga imposto de renda, porque na declaração, porque às vezes na hora de apurar a declaração, deu imposto a pagar lá, mas você tem algumas deduções legais ali, deu imposto a restituir. Mesmo assim, você pode estar se beneficiando da doação. Nesse caso, o teu valor a restituir vai aumentar, entendeu? Aquele valor que você fez o recolhimento para doação, ele vem de acréscimo na tua restituição de imposto de renda e beneficia a causa social. Então, assim, a gente tem feito um trabalho, pegado esses casos mais relevantes, a gente faz até esse é um trabalho solidário nosso, né, de fazer esse levantamento, de gerar já uma DAN, né, para um fundo municipal, e de já enviar fazendo uma sugestão. A gente se baseia no ano anterior, explica isso para o cliente que a gente está se baseando no ano anterior e já envia a DAN pronta, que é o documento de arrecadação, né, para que ele possa efetuar o recolhimento. Então, quando o nosso cliente recebe a comunicação, já tem toda a explicação e já tem a guia para, se ele desejar fazer a doação, ele já fazer. Então, nesse sentido de facilitar a efetividade dessa doação, a gente procura contribuir também. Isso gratuitamente, o empresário, a pessoa atendida pelo DePaula não paga mais por isso. Não, de forma alguma. Essa é a nossa contribuição que a gente faz. Toda a diretoria ali sempre esteve muito envolvida, tem uma história muito longa, né, de proximidade com as entidades aqui de Foz e da região, todas a nível de controle social, a nível de conselhos, né? Como eu falei, é bem vasta a história da participação, né? Junto com essas entidades, até hoje nós temos vínculo com elas, então a gente sabe a importância de favorecer esse trabalho das entidades. As entidades cumprem um papel muito interessante na nossa sociedade, às vezes onde, por ineficiência ou por deficiência, o poder público não alcança, vem a entidade suprindo uma lacuna, assim, essencial para a nossa sociedade. Fazendo um serviço que o Estado é ineficiente ou não consegue atender completamente a todos os públicos. Né? Isso. Então, já por ter esse viés na empresa, então a gente procura sempre fazer alusão para os nossos clientes, né? Mesmo aqueles que não pagaram, agora o que desejam pagar lá, né? A doação direta na declaração, lá, como eu falei, o pagamento tem que ser até 30/4, que é a data de limite de entrega na declaração, mas eu consigo ainda doar até 3% do meu imposto. A valor é menor, mas eu consigo gerar um DARF e consigo fazer essa doação. Então, assim, mesmo lá na última hora, a gente para tudo para transmitir a declaração, entrega o DARF para a pessoa poder efetuar o pagamento e poder fazer esse benefício aqui para a nossa sociedade. Certo. Então, reforçando para este ano ainda, né? Não vamos pensar lá no prazo da declaração de imposto de renda lá no mês de 2022. Para este ano, então, prazo 30 de dezembro, prazo final para o recolhimento da guia, para benefícios, destinações de até 6% do imposto devido. Isso. Exatamente. Então, quem entrou agora aqui em Foz é bem fácil, lá no site da Prefeitura, em Serviço, Assistência Social, e já nos fundos, já tem o nome dos fundos ali, você gera a DAN muito fácil, colocando o teu CPF, né, e colocando o valor de contribuição, já gera a DAN com código de barra para pagamento
nos conveniados, né? Tá lá explicando lá quais são os conveniados. Então, muito prático para gerar, bem fácil o acesso, né? E a dica, como eu falei anteriormente, pega lá a declaração do ano anterior, olha lá o valor de imposto global do ano e você já consegue ter uma estimativa para esse ano de até quanto você pode doar, fazendo o cálculo de 6% em cima daquele imposto. A pessoa ficou em dúvida ou quer mais informações, pode procurar a De Paula, como que ela encontra vocês para obter esse tipo de informação, aí, essa prestação de serviço social, vamos dizer assim, da De Paula Contadores em prol dessa causa, que é uma causa social de todos. Ótimo. Bem, segunda-feira nós estamos saindo de férias coletivas, né? Então a gente não retorna mais, embora a gente mantenha lá uma equipe sempre de plantão, que pode ajudar a tirar alguma dúvida, mas eu também, assim, eu posso indicar para as pessoas que é fácil de obter informação hoje, né? Uma forma aí bem prática de você conseguir informação. Todo ano a Receita emite lá o Perguntão, né? Que é onde tem perguntas e respostas. Se você colocar lá Perguntão Receita Federal, né? Num site de busca, você vai encontrar lá o link e ele baixa ele, né? Baixa ele, tem mais de 600 lá, acho quase 700 perguntas. Então ali você pode, por busca, você pode doação, né? E ele vai trazer ali todas as regrinhas que funcionam para doações, né? É só você ir localizando as perguntas ali e elas esclarecem ali, não é tão complexo assim de entender. Ou ficou na dúvida, procure um profissional, a gente pode auxiliar, né? Para que efetivamente você possa estar cumprindo também essa função social. Não deixa de ser uma função social essa doação aí e essa injeção, injetar esse valor aí na economia local através das sociedades que tanto contribuem para o bem-estar social, né? Como eu falei, como a gente falou, onde tem a deficiência do poder público, ele não alcança, ineficiência, aí tem as entidades suprindo, às vezes, essa lacuna. Muito bem, Juliano, obrigado por seus esclarecimentos. Aí ficou, acho que, bastante evidente aí da simplicidade do processo, né? Qualquer pessoa pode fazer com ou sem a ajuda de um profissional aí da área de contabilidade, e também a importância disso para, né, dessa generosidade, dessa solidariedade, para que, como você falou, a doação aí cumpra uma função social na nossa cidade, ajudando projetos sociais, ajudando entidades, deixando o dinheiro aqui mesmo no município, onde a gente pode acompanhar e verificar o resultado efetivo, no lugar desse dinheiro e fazer parte de um bolo lá, gerenciado em Brasília. Muito obrigado, parabéns a De Paula Contadores por se envolver, se engajar nessa causa aí. A gente cumprimenta esse esforço de vocês e agradece a você pela presença e pela entrevista e as informações. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por poder colaborar aqui e estamos à disposição quando precisar. Marco Zero, onde tudo começa.